longo período sem alimentação e disposição aos transeuntes, tornei ao mestre e perguntei-lhe por que devia eu ficar sob tão rígida disciplina, enquanto ele era livre para ir e vir, alimentando-se com regularidade e adquirindo notabilidade popular. Respondeu-me solícito, que enquanto o homem não conquistasse o domínio de si mesmo, não era digno de envergar túnicas leves e curar o próximo. Esta lição proporcionou-me um profundo desejo de autocontrole e autoconhecimento, para que eu pudesse atingir uma dignidade semelhante à do nobre homem, que, a partir daquele momento, tornara-se meu guia. Sou, hoje, eternamente grato a este espírito que acolheu-me sob sua tutela naquela época remota, ajudando-me a realizar uma grande transformação interior. Atualmente, ainda me conduz num mundo maior em busca da imortalidade. Minha história espelha a realidade evolutiva do homem, que caminha da forma animal de conduta, para o sublime estado de espírito liberto. Desejo que sirva de estímulo àqueles que caminham sem motivação especial, julgando-se ínfimos demais para tornarem-se sábios. Despeço-me, prometendo retornar para apresentar-lhes outras experiências que tive que foram úteis para minha senda evolutiva. Gideon, 20 de abril de 1995. A regeneração. Senhor, agradeço a mais esta oportunidade de servir. Quando ocupei um corpo material em época retirada, buscava o prazer, a alegria sem fim. Não percebia que a plenitude da felicidade era impossível gozar na terra. Minhas andanças pelo mundo eram marcadas pela ilusão. Mas o que é ilusório não dura muito e severos baques atingiram-me, transformando meus doces sonhos em pó. Naquela época, era empregado de grande e rica propriedade rural, onde labutava ganhando o pão de cada dia. À noite perseguia a alegria com desembaraço, dançando e bebendo ao som de músicas estimulantes. Tinha muitos amigos que, como eu, eram seres à busca de satisfação constante. Quase sempre chegava em casa cambaleante. Desgostava a família, sobretudo aos filhos, que envergonhavam-se do pai por já ser considerado, por todos, um alcoólatra. Minha esposa era criatura de pouca força, muito tímida mesmo, não obstando nada ao meu proceder. Ela apenas vivia de forma automática, cumprindo o seu dever como a sociedade daqueles tempos estabelecia. Às vezes eu era tocado pela tristeza e decepção que via nos olhos de meus filhos, mas eu era impotente para reagir contra os vícios. Muitos execravam-me, mas nenhum desses interessava-se em prestar-me um auxílio sincero. A maledicência era o prazer dessas pessoas. Eu era mais fraco do que mal. Apenas queria sorver o cálice do prazer e esquecer as limitações que a vida me ofereceu. Desde tenra idade, fui obrigado a trabalhar duro e nunca tive a satisfação de ouvir palavras de estímulo. Meus planos para o futuro não tinham base para serem concretizados. Então, minha sina seria trabalhar até que a morte me levasse, após uma vida de pesadas tarefas braçais. Desta forma, nada avivava meu espírito, sofredor por falta de alimento para os sonhos. Por isso, bebia. Nunca agredi as crianças e a pobre mulher que me acompanhava, mesmo quando os pequenos reclamavam, ou, quando já maiores, me exprobravam. Apesar de tudo, consegui sustentar a família com o mínimo necessário. Um dia, a morte rondou nossa casa, ceifando-me a esposa. Os filhos, já crescidos, seguiram suas próprias trajetórias e fiquei só. Cansado com as noitadas e com o álcool que não nutriam o espírito, passei a andar sem rumo, buscando algo que me consolasse, que me trouxesse paz. Certa vez, caminhando por uma estrada larga, encontrei uma casa de oração. Praticamente esgotado, adentrei o lugar. Ele era limpo e muito claro, causando-me boa impressão. Porém, não dei muita importância a este fato, pois, no momento, apenas queria estar só e pensar num novo sentido para a vida. Nos últimos tempos, lembrava constantemente dos filhos e da mulher falecida. Estava nostálgico em relação à família, a qual nunca dera o devido valor anteriormente. Então, no ambiente daquela casa aparentemente vazia, ajoelhei-me. Não sabia rezar, concluindo que era realmente muito miserável. Envergonhei-me e resolvi sair. Contudo, para minha surpresa, havia alguém. De um canto do salão, estava um homem idoso a me observar dentro da alma. Não levantei-me.
Eu parecia estar pregado firmemente ao chão. Após alguns instantes de silenciosa expectativa da minha parte, ele falou-me indagando o que procurava. Não sabendo o que responder e sentindo-me bastante embaraçado, quis sair, mas não conseguia. A partir daquele instante, um estranho fenômeno se processou comigo. Minha vida, nos seus momentos mais importantes, surgiu-me na mente em cores muito vivas. Nada conseguia responder ao velho, o que sobremaneira aumentou a minha angústia. Seus olhos continuavam fixos nos meus, esperando algo. Então, comecei a chorar. Mesmo com as lágrimas a percorrerem meu rosto, o que turvava minha visão, pude perceber uma luz branda começar a brilhar em torno da figura paternal do ancião. Quis sumir, mas não era possível. Ajoelhado estava e assim permaneci. Seus olhos eram ao mesmo tempo doces e acusadores. Emanavam ternura, mas também eram disciplinadores. Havia um grande amor e uma poderosa autoridade. Sentir-me desnudado diante daquele homem, foi um choque forte demais para um ser já desgastado como eu. Assim, naquele momento, desfaleci. Quando despertei, estava estendido sobre uma relva verde nos arredores de minha humilde casa. Haveria sonhado? Não sabia responder à minha própria indagação, mas uma nova convicção habitava no meu coração. Eu fora transformado por aquele sonho ou visão, tornando-me um homem sóbrio. As tabernas, com suas bebidas e diversões baratas, eu não procuraria mais. Eu era um novo homem. Queria apenas ser útil e não buscaria, nunca mais, uma felicidade ilusória. Trabalharia pelo próximo, ao invés de perseguir satisfações fugidias. Então, passei a auxiliar pessoas mais pobres e miseráveis que eu. Bêbados, crianças maltrapilhas, às vezes famílias inteiras e toda a espécie de enjeitados da sociedade eu procurava amparar, dentro das minhas possibilidades. Desejava acolher o mundo em meus braços. Deus, na sua infinita bondade, ajudou-me a recobrar as forças. Tornei ao trabalho e o que amealhava, dividia com desconhecidos que aprendera a enxergar como irmãos. Sabia o quanto eles eram fracos e desviados do equilíbrio de uma vida honesta, pois eu também havia sido um desequilibrado. Eu passei a conhecer as pessoas pelo olhar. Podia adivinhar os dramas que se desenvolviam na alma de cada um deles. Suas lágrimas tornavam-se minhas. Suas dores e feridas doíam em mim. Tudo o que eu fazia, julgava ser pouco. Gostaria de doar muito mais. Na realidade, não vivia mais para mim. Nunca mais senti-me só. Este foi o maior prêmio que poderia receber e foi a felicidade que eu buscara em toda a minha vida, sem perceber. O resto de meus dias trabalhei para o próximo, curando suas mazelas ou, pelo menos, trazendo-lhes consolo. Finalmente fui feliz. Cristóvão, 24 de abril de 1995. Fé. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vim para falar sobre a fé. A fé é virtude das mais poderosas que o homem possa ter. Isto, porque a fé não duvida em momento algum. Ela não questiona, simplesmente sabe crer. Esta capacidade é algo superior a ser desenvolvido pelos entes humanos. Poucos são os que a têm naturalmente, intuitivamente, por isso, muitos cambaleiam sobre a terra buscando no que crer, sem um timão que dê um rumo seguro ao barco da vida. A fábula que contarei em seguida, exemplifica o que quero passar aos meus irmãos encarnados. A fé, um dia encontrando-se com a dúvida, por um caminho da vida, percebendo-lhe o semblante triste, perguntou-lhe: por que és infeliz? A dúvida, personificação da derrota, lhe respondeu: sou tão pequena, que até duvido de minha própria existência. A fé, corajosa, replicou: e por que chegas a duvidar que tu existas, se eu falo contigo e tu me respondes? A dúvida, na sua insignificância, rebateu: veja bem, o vento pode falar, mas, na realidade, apesar do som que emite, ele é oco e sem substância. Com esta resposta tão deprimente destituída de força, a fé teve compaixão da dúvida, aconselhando-o a que primeiramente acreditasse em Deus e que, em seguida, experimentasse acreditar que ela era filha deste mesmo Deus e Pai, que a tudo provê na medida certa. Quem sabe se agindo assim, ela se torne mais feliz, pensou a fé.
Porém, a dúvida dando de ombros e voltando a seguir pela estrada, como a se arrastar, disse por fim: Deus pode até existir, mas se ele fosse bom de fato, eu não seria triste e desolada como sou. E foi-se. Pois é, meus irmãos, assim caminha a humanidade, culpando a Deus por suas dúvidas e incertezas acerca da vida e da morte. Na realidade, cada ser humano é o verdadeiro construtor de seu destino, ou seja, cada pessoa é unicamente vitoriosa ou derrotada por si própria. A responsabilidade sobre o futuro humano não é de Deus. Ele apenas mostra, através de seus mensageiros, como discernir o bom caminho, evitando os atalhos que levam ao sofrimento. Além disso, o Pai Maior nos oferece múltiplas oportunidades de acerto ou de correção dos erros passados. Por isso, nós aqui deteremos o mérito ou colheremos os espinhos oriundos das ações que praticamos. A lei divina existe com o intuito de corrigir, nunca apenas punir ou castigar. A misericórdia de Deus vai além do que nossos limitados olhos podem alcançar. Tendes fé. Experimentai trocar vossos pensamentos de dúvida pela esperança, pois, um dia, a esperança se transformará em certeza, que é a fé pura e inabalável na vitória sobre as limitações humanas. Charles 9 de maio de 1995. Jornada para a Luz. Salve a força divina em todos. Irmãos, o Pai Celeste não abandona seus filhos em momento algum do aprendizado terrestre. Também, quando os seus filhos amados não têm mais uma vestimenta carnal, estão constantemente amparados. Os seres em evolução sempre estão sob as irradiações benignas do Pai. A vocês que estão encarnados, o sofrimento ou a privação muito impressionam, causando mal-estar ou até revolta contra os desígnios do Senhor. Esquecem do ensinamento do Divino Mestre de que sois deuses, e que toda fonte de cura está dentro de cada um. Os paraísos celestes, o reino, o poder e a glória, estão dentro de vós. A luz emana do interior para o exterior. Aprender a manipular a fonte universal de luz é o segredo da felicidade imorredoura. Deve-se, para isso, mentalizar e praticar o bem, vivenciando, a todo instante, a união com o Criador. Se constantemente realizarem este exercício, em breve estarão sentindo, com a naturalidade, os bons eflúvios que vêm de dentro. Contudo, não se permitam fraquejar durante a caminhada, pois ainda há degraus a serem vencidos. A disciplina, a fé e a alegria de servir sustentam a jornada do viajor. Muitas transformações, em nível planetário, proximamente se materializarão para estimular a evolução da humanidade. Porém, aqueles que aspiram ao retorno à casa do Pai, nestes dias angustiosos que se avizinham, devem se preparar adequadamente, aproveitando os ensinamentos exemplificados pelo Mestre Jesus. Que a paz do Cristo esteja com todos. Frei José, 22 de fevereiro de 1996. O amor divino. O amor divino se reflete na Terra de múltiplas formas. É desde o fruto que alimenta até o amor maternal. É desde a água que dessedenta até o braço paterno que ampara. É a palavra que consola e o grito de alerta. Está nas flores e suas essências, nos pastos que alimentam os animais, no solo que sustenta a vida vegetal. Habita nos rios e mares que são espelho para a luz do sol, e em vós, seres humanos, que são cálices deste mesmo amor. Sustentem-no em vós e distribuam-no a tudo, que está à vossa volta. Não economizem no amor que possam dar, pois, na matemática divina, quanto mais se divide o amor com o semelhante, mais ele se multiplica. Cantem como os pássaros, que voam livres sob o fundo azul do céu. Sejam livres como os pássaros na escolha de seus caminhos, mas não guardem em vossos peitos o tesouro dado pelo Pai. Dai de graça o que de graça recebestes. E com o tempo, o amor divino doado a vós, e transformado por vós em amor humano limitado, tornar-se-á novamente a luz pura original. Que a paz do Senhor esteja convosco para todo sempre. João, 11 de março de 1996. Mensagem de amor. Caros irmãos, observem os insetos que voejam em volta das lâmpadas de suas casas. Tudo é atraído para a luz. As plantas, elas também buscam os raios do sol. Elas sempre se viram para encontrar a sua face dourada. Observem os homens. Vejam como os que vivem ao sol são positivos, alegres e cheios de energia.
Observem novamente os homens. Notem como os que vivem sob luzes espirituais, sob a benção do trabalho honesto, sob a paz de um lar harmônico, como trazem rostos suaves, expressões sadias e uma aura de paz. Por que a inveja? Por que a irritação? Por que a angústia, se Deus é o infinito manancial de bênçãos? Por que a miséria moral, se toda a natureza clama a perfeição e a plenitude divinas? Sejam paz, amor e simpatia, mesmo que com o coração ulcerado pela dor ou pelo remorso. Assim, cairá sobre vocês grande quantidade de eflúvios regenerativos. Amigos surgirão, bem como novas oportunidades, sorrisos sinceros e gratidão do fundo da alma. Nada vale a lágrima de tristeza, o sorriso não expresso ou a falta de candura na voz. Tudo vale um aperto de mão, um abraço verdadeiro, o desejar bem. Quando estiverem acostumados a assim proceder, enxergarão, surpresos, em torno de si mesmos, que não encontrarão mais angústias, esgares de dor ou o medo paralisante. O amor é o lubrificante para todas as engrenagens enferrujadas da vida. É o remédio para todas as doenças. O amor é o agente agregante das infinitas partículas que formam o universo manifestado. É a força que atrai o elétron ao núcleo atômico, tanto quanto mantém os planetas ao redor dos múltiplos sóis que flutuam no cosmos. Sustenta o inseto ínfimo, como também alimenta o anjo protetor. É o combustível que move os seres elementais em seu silencioso trabalho e é a potência que flui através dos arcanjos siderais. O amor é a centelha divina que dorme nas pedras, sonha nos vegetais, se exercita nos animais e desabrocha no homem. Cabe a cada um de vocês usar o dom do amor com abundância. Dar e receber. Dar de graça o que sempre de graça receberam. Fluir no grande rio da evolução através do amor, porque mesmo que prefiram caminhar por entre espinheiros, volta e meia dar-se-ão com a face augusta do amor. Então, toda máscara cairá por terra. Toda ilusão esvanecer-se-á. Só restará a essência que a tudo anima, o amor divino. Glória, 18 de junho de 1996, 69. Transmutações. Saudações, filhos queridos. Que as bênçãos do Senhor possam fluir livremente através de todos. Que as melhores flores do jardim divino possam perfumar as vossas mãos e que vossas pegadas façam brotar lírios de purificação sobre a terra. Para isso, mantenham-se em paz, dominando a si mesmos. Deixem a canção do espírito imortal percorrer vossos corpos e mentes humanos. Aparem o quanto antes as arestas da personalidade, mantendo sob rédeas curtas a parte animal que teima em não morrer. Escutem a voz interior que a tudo dirige, para que sejam o Pai em ação na terra. Após a germinação da boa semente, o campo deve ser mantido limpo para que a árvore surja e dê os esperados frutos. Quanto mais se lavra a terra através de experiências edificantes, maior a fecundidade do espírito. Observem como tudo na natureza, em seus primórdios, deve ser protegido, cuidado ou cultivado. Os ovos dos pássaros serão futuros seres com plenas possibilidades de alçar voo, se forem bem aninhados e aquecidos. As sementes resultarão em nova e farta colheita, se bem aguadas e adubadas. O feto dará lugar à criança, com todo o seu anseio de crescer, se a mãe doá-lo amor e boa nutrição. O homem permitirá o aperfeiçoamento do espírito em direção ao anjo, se cultivar a virtude. Assim, pensem em cada alma humana como se fosse uma criança que cresce cheia de sonhos. Estes devem ser mantidos no que tem de real valor para a vida eterna. O sonho que for apenas ilusão deve ser deixado de lado. Vocês poderiam perguntar qual a diferença entre um sonho puro, uma aspiração justa, e uma mera ilusão terrena. A resposta virá para cada um conforme o grau de entendimento atingido, conforme o esforço a que se entregaram ao longo dos milênios. Um criminoso comum aspirará a adquirir posses e viver em abastança, sem o justo esforço. Porém, paulatinamente, este irmão compreenderá a lei de causa e efeito, percebendo que a exploração dos bens e do esforço alheio resulta em penalizações para si mesmo, ou seja, entenderá que a sua aspiração era apenas uma ilusão. Ele procurará, então, amealhar recursos com o suor do próprio rosto numa próxima oportunidade. Analisemos uma outra situação. Um homem deseja ser santo. Quer pregar, converter e trazer um grande número de ovelhas para o aprisco divino.
passa toda uma vida levando a palavra do Senhor às multidões, esquecendo de fazer a sua reforma íntima, para modificar velhos hábitos negativos. Também se ilude, pois a sua aspiração nada mais é do que vaidade humana disfarçada de virtude. A este se dirá: conhece-te a ti mesmo. Portanto, cada um que esteja encarnado deve separar o joio do trigo dentro de si. Ter sonhos é positivo porque eles são a mola propulsora da evolução, mas deve-se eliminar progressivamente tudo o que gera decepção, rancor, dúvida, desagregação. Só o amor deve ser alimentado. Cultivem os campos do Senhor com esta energia que a tudo sustenta, pois quanto mais derem amor, mais receberão, alcançando a desejada redenção. Aníbal, 30 de julho de 1996. A evolução de Paulo. Irmãos, eu iniciei minha escalada evolutiva há muitos milênios atrás. Em muitas pedras tropecei. Cicatrizes surgiram e, com o tempo, sumiram. Minha alma, no começo, era cheia de vício e meus olhos brilhavam de esperança. Depois, tornei-me duro e seco. Meu olhar endureceu, pois perdi de vista o ser que sorriu sinceramente para mim um dia. Meu coração fez-se pedra. Tão embrutecido fiquei, que não percebia que meus pés não apenas faziam-me caminhar, mas também esmagavam ervas tenras e cheias de esperança. Perdi a noção de humanidade. Toda a esperança de felicidade era, para mim, uma agressão. Estava cego. Em inúmeras vidas, tive várias deformidades pelo corpo. Porém, nada fazia abrandar o meu olhar frio e minha voz, que amaldiçoava o sol e a luz. Num gesto de bondade, enxergava a vaidade. No agradecimento cordial, via o orgulho. O trabalho honesto só tendia a ser ambição desvairada. Contudo, no fundo da minha alma, ainda pulsava uma esperança. Não sabia qual, nem o porquê. Deus, que era um ente em quem não acreditava, parecia espreitar, guardando um trunfo para transformar-me. Havia algo com que acicatar-me a rigidez de caráter. A rigidez que cultivava com esmero e persistência sem par. Um dia, numa dessas minhas vidas jogadas fora, já com a saúde severamente perturbada, um par de mãos tocou-me o corpo desgastado. O olhar duro e sem brilho encontrou algo indefinível. A mente turvou-se. Palavras queriam sair da boca seca de espanto, pelo sorriso que me atingia. Um corpo velho e decadente mais uma vez sucumbia, mas um brilho, numa alma sempre sombria, voltava a luzir. Acompanhei-a por longos anos, embevecido, sem perceber que não era mais feito de carne e osso. Só respondia ao impulso de segui-la, mas, a luz daquela criatura atraía sem permitir uma aproximação maior. Tinha que ficar a certa distância, senão seria ofuscado. Eu era um mendigo de luz, daquela luz em especial. Num certo dia, ajoelhei-me durante um momento de maior lucidez, clamando por um Deus que ensinaram-me a existir. Eu queria tocá-la, protegê-la, quando uma luz maior se fez presente. Então, uma voz ecoou dentro do meu ser, dizendo: busca. Aprenda a amar para ser amado. É dando que se recebe. Perdoa e serás perdoado. Dê de graça o que de graça receberes. Bate e as portas se abrirão. Abra teu coração e ame a vida. Mudei. Toda a persistência, o destemor e a força de um ser mudaram de rota. O olhar seco, duro e frio transformou-se em compreensão. A dúvida transmutou-se em fé. A revolta e a rebeldia tornaram-se perseverança e disciplina. E eu lembro, neste momento, uma sábia citação: quem é forte no pecado, é forte na fé. Caminhei como nunca. Refiz roteiros amargos com um sorriso nos lábios. As mãos calejadas e o suor eram agora abençoados por mim. Desde então, sempre voltei a encontrar-me com aquela criatura graciosa. E cada vez mais que tinha seu sorriso por perto, mais o meu espírito se sentia estimulado a evoluir. Hoje, habito na casa do Pai, onde a luz não faz sombras. E irmãos, no trecho da oração ensinada por Jesus: venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, traduzam da seguinte forma: o amor de Deus cobre a multidão dos pecados. Paulo, 17 de outubro de 1996. A orientação de Ismael. Venho de longe. Porém, termos como longe, perto, acima ou abaixo são muito relativos inerentes às limitações do vocabulário terreno.
Numa tentativa de melhor me expressar, digo que minha evolução é antiga, vem desde tempos muito mal registrados pela história humana. Vivi em campos verdes, desertos, florestas, nas montanhas e à beira-mar. Tive religiões diversas. Pratiquei doutrinas variadas e, algumas, até difíceis de se compreender pelos padrões atuais da humanidade. Servi a reis e fui sacerdote. Também ombreei com figuras, cujos nomes estão em vossos livros. A experiência dos anos, das vidas, marcaram-me o ser. Imprimiram nuances, facetas de compreensão no meu caráter perene, ou seja, em meu espírito. Quando pertenci à casta sacerdotal egípcia, amealhei muitos conhecimentos acerca da vida imortal. Sob a vestimenta caldeia, desenvolvi positivos poderes psíquicos. Como druida, conheci segredos da natureza e a sua relação com a forma humana de ser. Na cristandade, exercitei rígidas disciplinas com vistas ao autocontrole. O mundo interno sempre exerceu, em mim, um irresistível fascínio a cada encarnação que tive no planeta. Para muitos, o mundo interno é algo extremamente passivo e carente de atrativos, mas afirmo que não. É nele que a vida realmente habita e se move com maior vigor. É nele que se pode ter maior força para alcançar a Deus. Por isso, é fundamental que se conheça o mundo interno, através da elevação das próprias capacidades de percepção, quando, então, será possível usufruir da paz e das infinitas alegrias espirituais. Isto se consegue, aquietando-se a mente humana e equilibrando o coração carnal. Ao mesmo tempo, deve-se desejar alcançar uma compreensão superior, o que, ao fim de certo tempo, permitirá a abertura da mente espiritual e a conexão com o coração divino. Contudo, o discípulo só recebe o conhecimento quando o esforço próprio foi realizado. A dedicação é boa moeda com que se adquire a elevação. Assinalo que somente a dedicação sincera e tenaz pode produzir bons e proveitosos frutos. Caros irmãos, não se deixem levar pelas coisas do mundo, que somente geram distração com relação à verdadeira meta. É melhor preferir a água pura e sedenta do que o vinho dos prazeres mundanos. Somente os aromas e os sabores espirituais são imperecíveis. Desejo paz a todos. Ismael, 1º de junho de 2000. O Caçador. Caros irmãos, há muito tempo atrás eu estava encarnado e vivia completamente em função das coisas materiais. Minha vida era caçar, que era o meu sustento principal, amar minha esposa e filhos, e cavalgar sob o sol acolhedor. Comercializava as peles dos pobres animais abatidos com muita esperteza, valorizando ao máximo a minha atividade. Meus sonhos eram povoados pelas imagens do dia a dia. Sob certo ponto de vista, aquela minha vida poderia ser classificada como simplória e monótona, mas, para mim, era tudo. Eu era feliz e nada mais importava. Numa época de inverno, cujas temperaturas foram mais baixas que o normal, minha adorada esposa adoeceu. Sua enfermidade deixava sem fome, e, a cada dia que passava, ela definhava claramente. Ao final de poucas semanas, a morte chegou para levá-la de mim. Fiquei só, com um casal de filhos. Um era um menino de 10 anos, e o outro, uma jovem de 16 primaveras. Então, passei a levar o garoto para as caçadas, ensinando-lhe a preparar armadilhas de vários tipos, e treinando nas habilidades com o arco e flecha. A moça, por sua vez, permanecia em casa cuidando dos afazeres domésticos. Ela tornou-se rapidamente uma criatura tímida e triste. Eu escondia meus sentimentos, mas era também um ser acabrunhado. Meus sonhos, agora, concentravam-se em imagens do passado, quando a família completa era feliz. Mas o destino, que nem sempre traz ensinamentos claros à primeira vista, parecia não se compadecer da minha pessoa. No ano seguinte, meu bom e jovem filho viria a falecer, picado por uma cobra. Aquela nova perda levou-me a uma profunda fragilidade. Meu estado de espírito agora variava entre a amargura e a franca anulação. Reduzi as minhas atividades de caçador drasticamente, apenas saindo para buscar alimento. A pobreza fez morada em minha casa. Quanto à filha que me sobrou, apenas limitava-se a seguir meus passos. Seu poder de reação era pequeno, na verdade menor que o meu próprio.
um bom companheiro de juventude, sabendo das vicissitudes que se passavam em meu lar, num dado dia veio, de vilarejo próximo, até a minha choupana. Trazia ele um semblante contrito. Sua intenção era das melhores e a honestidade do seu ser tocaram o meu íntimo. Suas palavras, provenientes do coração, estimularam minha renovação. Falou de Deus, dos seus desígnios e de sua perfeita sabedoria, e que, um dia, eu compreenderia plenamente o porquê dos fatos ocorridos. Sua visita reanimara-me substancialmente. Após a partida do velho amigo, passei então a preocupar-me mais com Maria, minha filha. Precisava conseguir um bom esposo para ela. Jorge, o meu companheiro de infância, tinha 3 filhos varões. Pensei que eles eram de boa estirpe e deveriam ter o caráter do pai. Um deles seria bom par para Maria, o que consegui arranjar pouco tempo depois. Contudo, ao ver-me só em casa, após a partida de Maria, voltei a ter pensamentos sombrios. A solidão afetava-me. Até mesmo a observação de como os animais conviviam entre si, nos agrupamentos de igual espécie, era motivo para entregar-me a sentimentos deprimentes. Em seguida a este novo período de angústia interior, passei a ter sonhos muito vívidos com Sara, minha esposa falecida. Ela falava-me sobre a entrega a Deus, sobre como o mundo divino era belo. Eu despertava saudoso, mas feliz por ter estado em sua presença e ter assistido a belas imagens no plano espiritual. Às vezes, passavam-se 3 ou 4 noites sem os sonhos e minha tristeza tornava a crescer. Porém, eles voltavam a acontecer, soerguendo-me a alma. Assim, vivi ainda por longos 13 anos na Terra. Depois de contrair uma grave doença, breve e fulminante, deixei o fardo carnal, e, com júbilo, ressurgi na espiritualidade nos braços de Sara. Passei por um período de convalescença equivalente a vários meses terrenos, após o qual, recebi ensinamentos de irmãos mais experientes nas lidas espirituais. Compreendi que passara por uma provação, para que me tornasse um ser mais purificado. Tinha que aprender a viver só, para encontrar-me com o meu interior e, além disso, reduzir o desejo excessivo pelos bens materiais e pelos companheiros de jornada. Assim, entendi que unicamente deve-se alimentar o apego por Deus, a fonte de todas as coisas do mundo, a causa primeira e a última, cuja essência é o puro amor. Na solidão dos meus últimos anos na Terra, aprendi também que os seres da natureza eram como irmãos menores. Pude compreendê-los e respeitá-los mais. Na fragilidade que atingi naquela época, passei até mesmo a ter compaixão pelos animais, algo que jamais havia sentido antes. Portanto, dei um passo à frente na escalada evolutiva e alimento a esperança de que esta minha singela experiência sirva como ensinamento para aqueles que habitam o mundo material. Sejamos humildes. Aprendamos a estar em comunhão com os homens e os outros seres da criação. A solidariedade é uma lei universal e o amor é a base de tudo. Deixo-vos um caloroso abraço e o desejo sincero de que caminheis em direção à paz de espírito. Ulisses 3 de julho de 2000. Fim.